Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Lanzarin aqui. E como vocês devem estar sabendo, por esses dias saiu o edital para o concurso público da Polícia Militar do Estado de São Paulo, banca FGV. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Eu selecionei aqui 12 questões, 12 questões inéditas. Então só por isso já vale você dar seu like, já vai deixando seu joinha aí para você não se esquecer durante o vídeo. Ficou na dúvida? Deixa aqui nos comentários. Se for novo aqui no canal, já se inscreve, ativa o sininho das notificações para você ficar por dentro. E aqui na descrição do vídeo vai ter uma série de links. Links do Instagram do Ciência Exata, link do meu canal, canal do Professor Lanzarin. Também o link do material da prova em PDF, beleza? Bora para a primeira questão? No Windows 10, o aplicativo Limpeza de Disco disponível em ferramentas administrativas do Windows no menu Iniciar oferece diversas opções de grupos de arquivos que podem ser removidos, exceto. Bom, então aqui quer saber a exceção, né? Cuidado. Vamos lá, o que esse aplicativo, né, o limpeza de disco, ele vai apagar? Ele vai fazer o seguinte, ele vai apagar aqueles arquivos que não sejam assim tão importantes, né? E claro, que vão estar em algum local específico. Você tem que entender que o aplicativo não vai entrar na sua pasta de imagem, vídeos ou na sua área de trabalho de downloads e ali conseguir entender o que é importante e o que não é importante do seu ponto de vista. Ele vai liberar espaço, né? E ele vai aonde? Ele vai em determinados locais que ele sabe que ele pode excluir, porque aqueles arquivos estão ali por alguns motivos que não seja você ter salvo ele, por exemplo. Então, o que vai excluir? Vai excluir arquivos de internet que são temporários, né? Que estão ali só para quê? Para que a navegação fique mais rápido, que é o cache do navegador, a lixeira do Windows, arquivos temporários e também algumas miniaturas, né? Miniaturas de figuras em pasta do explorador de arquivo, beleza? Então, é uma limpeza de disco, excluindo aqueles discos que não, excluindo aqueles arquivos que não são assim tão necessários, né? Como eu disse, muitos deles estão ali apenas para que você tenha uma melhor performance, né? Então, olhando aqui, nós temos arquivos da área de trabalho, né? Naturalmente, essa é a nossa resposta, porque nós estamos falando de exceto. Como eu disse, o limpeza de disco ele não vai ser esperto o suficiente para, dentro da sua área de trabalho, julgar o que é importante ou não e excluir, né? E também você tem que salvar os seus arquivos ali, ele não tem essa tecnologia toda. Então, nossa resposta correta é a alternativa A. Como eu falei, vai excluir o quê? Vai excluir arquivos temporários, a lixeira do Windows, miniaturas e também relatórios de erros do Windows, que definitivamente são coisas que não são assim, né, tão importantes para vocês. Beleza? Então vamos seguindo aqui com mais uma questão ainda dentro do assunto Windows. Com relação aos acessórios do Windows, na versão 10, a ferramenta de captura pode ser utilizada para copiar imagens e exibição na tela do monitor, gravar os passos de operação realizadas no Windows, recuperar arquivos danificados, recuperar arquivos indevidamente deletados e, por último, a alternativa é falar recuperar conteúdo da área de transferência do Windows. Bom, para quem não conhece esse dispositivo, essa ferramenta, né, ela é muito boa, chama ferramenta de captura. Você consegue encontrar ela aí facilmente no seu computador. Eu nem vou demonstrar aqui, basta você clicar aí no seu ícone do Windows ou na tecla do Windows. Quando abrir o menu ali, você vai ver lá a ferramenta de captura com uma tesourinha. E essa ferramenta de captura ela tem uma função muito parecida com a da tecla Print to Screen, só que a diferença é que ela é muito mais versátil. Você clica nela, abre essa ferramenta e você consegue a partir dali fazer captura de imagens, né, que estão em exibição na tela do seu computador, como se fosse um print. Só que, como eu disse, ele é muito mais versátil porque você consegue selecionar um trecho da tela, né? Você consegue selecionar um retângulo, uma parte, um canto que seja, né? Você não precisa necessariamente copiar a tela inteira do seu computador, né? Assim como funciona um Screen Hunter, né? Para quem conhece. Aqueles aplicativos que já com essa ferramenta de captura já nem se usa mais. Ela tem outras facilidades também que você consegue programar ela para que ela fique ativa dentro de alguns segundos, né? Como um timer, né? Para que você consiga clicar em algo que quando você clica fora, aquele algo some, né?
uma caixa de opções de texto, por exemplo. Então você consegue fazer com que aquela exibição, né, que aquela ferramenta venha no momento que você tem aquela exibição na sua tela, né? E não clique na exibição e quando você clique na ferramenta, a exibição suma, beleza? Então temos aí um timer, temos aí um processo de seleção. Você já tem na própria ferramenta a opção de copiar, né? Você não precisa nem salvar, você já pode copiar aquilo e colar em outro aplicativo ou até mesmo salvar, beleza? Então, como eu disse, ela tem a função de copiar imagens em exibição na tela do monitor. Portanto, nossa resposta correta é a alternativa A, beleza? Gravar passos de operações realizadas no Windows, não, porque ele não copia vídeo, tá? Então não é a nossa resposta. Recuperar arquivo danificado, olha, embora chame ferramenta de captura, a gente sabe que é captura de tela, não tem nada a ver com arquivos danificados, não tem nada a ver com arquivos devidamente deletados, tampouco conteúdos da área de transferência do Windows, tá? Tem a ver com captura de tela, porém não vai fazer vídeo, tá? Vai ser sempre imagem como print screen. Resposta, portanto, alternativa A. Então vamos seguir para a próxima questão. Em relação ao Microsoft Word 2010, assinale a opção que indica o ícone da função que habilita a exibição de marcas de parágrafo e outros símbolos de formação ocultos. Então nós temos aqui os símbolos e ele quer saber aquele que vai mostrar ali formação oculta, né? Formação oculta e marcas de parágrafo, entre outras coisas que você não é visível, né? Então vamos lá, o primeiro símbolo aqui ele está falando de recuo de parágrafo, tá? Recuo de parágrafo. E como tá com a setinha para a direita, né? Como vocês podem ver, ele está falando aqui em aumento do recuo do parágrafo. Se fosse uma setinha para a esquerda, seria diminuição, né? Ia diminuir o recuo do parágrafo. Aqui a gente tem o espaçamento entre linhas, parágrafo, tá? Aqui a gente tem o pincel de formatação, que vai permitir você copiar a formatação de uma determinada área e colar em outro lugar, né? Ele tem a ver com a formatação. Se você tem ali um trecho, uma palavra, alguma coisa ali com alguma formatação pré-estabelecida e você quer colocar em outro local sem ter que fazer tudo de novo, escolher tudo que você escolheu, né? Levar aquela aparência toda de uma vez, você seleciona aquele trecho, clica no pincel de formatação, vai no trecho que você quer modificar e seleciona, beleza? E aqui na alternativa D, a gente tem a resposta, né, da nossa questão, né? Esse símbolo ele vai fazer o quê? Ele vai permitir que você consiga ver marcas de parágrafo e outros símbolos de formatação ocultos, né? Como diz o próprio enunciado. Isso vai ser muito importante para quando você for fazer alguma formatação já mais avançada, beleza? Então, nossa resposta correta é a alternativa D. Então, seguindo mais uma questão do Microsoft Word sobre o comando substituir, disponível na guia página inicial do Word 2010, considere as seguintes ações a seguir. A 1 fala usar caracteres coringa. A 2, incluir o tipo de fonte no critério de localização. 3 fala localizar uma quebra de linha manual. 4, ignorar caracteres de pontuação. 5, diferenciar maiúsculas e minúsculas. São possíveis ações mencionadas nos itens. Nossa opção aqui de substituir, ela vai permitir que você consiga fazer localizações, né? Localizar algum termo, algum caractere e trocar, né? E essa ferramenta ela tem algumas funções mais avançadas, tá? E o que você vai conseguir fazer ali? Você vai conseguir usar um caractere coringa? Sim, tá? Já é uma função um pouco mais avançada, não é simplesmente encontrar algo e trocar. O coringa você vai utilizar quando você quer pegar um termo, mas você não lembra todo ele. Por exemplo, você lembra o começo do nome de uma pessoa, ou você não se lembra como termina uma palavra, tá? Qual letra certa em qual lugar. Então você consegue substituir essa dúvida por um caractere coringa e ele vai trazer ali palavras que possam se encaixar naquilo que você está procurando.
Então o caractere coringa, beleza, vai trazer sim, sem problema nenhum. Incluir o tipo de fonte no critério de localização também, tá? Aqui nós já vamos para uma coisa mais avançada. Ele também localiza uma quebra de linha manual. Ele pode ignorar caracteres de pontuação, você tem essa opção de escolher. E também mais uma função um pouco mais avançada que você tem que ir lá você tem que ir em mais, né, e marcar lá diferenciar maiúsculas e de minúsculas e tal, né? Ou seja, você tem que escolher essa opção, mas sim, é possível diferenciar maiúsculas e minúsculas. A princípio, na formatação padrão não diferencia, mas tem essa possibilidade sim, tá? Como eu falei, uma função um pouco mais avançada, beleza? Então, no caso aqui, ó, as 5 são ações possíveis, né, de se conseguir, de ser utilizadas ali no comando substituir. Com isso, a nossa opção que fala que as 5 estão corretas é a opção E. Né? São possíveis as ações mencionadas nos itens 1, 2, 3, 4 e 5. Então, nossa resposta correta, a alternativa é. No Excel 2010, João digitou numa planilha nova, na célula A1 valor 1, B1 2, no A2 valor 3, na célula B2 valor 4. Aí na célula C1 ele vai colocar lá a soma de A1 mais B1, ou seja, a célula A1 mais a célula B1, e na C2 a célula A2 mais B2. Em seguida, João copiou a região C1, C2 com Ctrl C e colou na região D1, F4 com Ctrl V. Os valores exibidos nas células F1, F2 e F3, respectivamente, devem ser. Bom, esse é o tipo de questão que a FGV gosta de cobrar quando se fala em Excel. Ela dá referências, ela dá valor, ela dá fórmulas, funções, porém, ela não mostra uma planilha. Eu recomendo sempre que você desenhe a planilha em questão, coloque os valores para que você consiga resolver melhor. Veja só, a gente tem colunas de A até F na questão e linhas de 1 até 4. Então vamos fazer um rascunhozinho aqui rápido que você consegue fazer na prova sem muito prejuízo de tempo. Veja só, coluna A, B, C, D, E e F. E as linhas 1, 2, 3 e 4. Então vamos lá, na célula 1, qual que é o valor? 1. Então nós temos aqui coluna A, linha 1, valor 1. Na célula B1, o valor é 2, ok? Coluna B, linha 1. Então, na célula A2, o valor é 3. E na célula B2, o valor é 4, ok? Então, nós temos aí 1, 2, 3 e 4. Beleza? Vou colocar aqui uma linha aqui só para separar. Já na célula C1, aqui, ó, coluna C, linha 1, colocou a fórmula A1 mais B1. O que A1 mais B1 vai fazer? Vai somar o A1, né? Esse 1 aqui, mais B1, ou seja, vai somar esses dois. Vou colocar um maisinho aqui, ó. Então, nós vamos ter aqui direto que o resultado, 3. Beleza? Então, repara que essa célula em C1, A1 mais B1, soma as duas anteriores, ok? A C2 vai acontecer a mesma coisa, vai somar A2 mais B2. Então, 3 mais 4, a gente vai ter um 7 aqui. Então, veja só. O João ele vai selecionar a região C1 e C2, que nada mais é que a célula C1 e a célula C2. E são o quê? Fórmulas, beleza? E vai colar na região de D1 até F4, ou seja, vai selecionar toda vai selecionar toda essa região aqui, ó. D1 até F4. Então, veja quantas células, tá? Que ele vai selecionar e vai dar um Ctrl V. Isso significa que o quê? Que em cada uma dessas células nós vamos ter uma fórmula dessa aqui. Então cada célula vai somar A1 mais B1 ou A2 mais B2? Não. Cada célula dessa aqui vai somar duas células para trás. Então, aqui na coluna D, nós vamos ter uma soma do valor que está na coluna B mais o valor que está na coluna C. Entendeu? Eles vão vir para cá.
Já na coluna E, nós vamos ter um valor que vai somar, né, os valores que estão na coluna C mais a coluna D. Então, vai vir para cá. E na coluna F, nós vamos ter, somando as duas colunas anteriores, né, claro, linha por linha, vocês já vão entender melhor. Nós vamos ter uma soma de D1 mais E. Por quê? São as duas colunas anteriores. Então, veja só, assim como 3 é uma soma de 1 mais 2, aqui na coluna D nós vamos ter uma soma de 3 mais 2. As duas colunas, né, as duas células, os valores das duas colunas na mesma linha, duas colunas atrás, anteriores. Então, 2 mais 3 a gente vai ter o quê? Um 5. Beleza? Já que na E vai somar o quê? O 5 e o 3. Nós vamos ter um 8. E vamos ter aqui na coluna F, 8 mais 5, um 13. Você gastou um tempo para desenhar, que é o valor quê? Que é o valor de F1, F2, F3, ou seja, coluna 1, linha 2, linha 3. Como eu ia dizendo, você gastou um tempão, você já viu que primeiro que o F1 tem que ser 13, você olhou para as suas alternativas e você viu que só uma começa com 13, então você sabe que a resposta é a alternativa D, você marca e vai para outra para ganhar tempo. Beleza? Mas aqui a gente não quer ganhar tempo, que a gente quer ensinar. Vamos continuar com o raciocínio para deixar claro para quem ficou com dúvida, né? E para reforçar. Vamos lá. Se na coluna C, quando nós tínhamos a forma, foi uma soma das duas últimas, 3 e 4 deu 7, aqui na D vai ser a soma de B mais C, B2 mais C2. Então, 4 mais 7, 11. Coluna E vai ser a soma das duas anteriores, 7 mais 11, 7 mais 11, 18. E F vai ser a soma das duas anteriores, D e E. Então, 11 mais 19, 29. Olha lá, reforçando aquilo que a gente já tinha descobrido, tá? Lembrando que na hora da prova você corre e resolve. Então, aqui na coluna D, nós vamos ter, linha 3, nós vamos ter também uma fórmula que vai somar as outras duas. Aqui nós não temos valor nenhum, então nós vamos ter um zero. Aqui vai somar as duas, então 0 com 0, 0. E na F3 vai somar o quê? D3 com E3, 2 zeros, 0 mais 0, 0. Então a gente tem F3, 0. E reforça aquilo que a gente já havia visto, né? A nossa resposta correta é a alternativa D. F1, 13. F2, 29. E por último, F3, 0. Tranquilo? Então, temos aqui o Excel e vamos fazer exatamente aquilo que a gente viu na questão. Célula A1, a gente tem o valor 1, B1, o valor 2. A2, a gente tem o valor 3 e B2, a gente tem o valor 4. Na célula C1 foi colocado a fórmula A1 mais B1. E na célula C2 foi colocado A2 mais B2. Lembrando que eu não precisava nem ter digitado essa fórmula, era só ter puxado aqui que ela se adapta. A referência ela não é absoluta, ela é relativa. Veja, se a fórmula aqui em C1 pega A1 e B2, se eu puxar ela para C2, ela vai pegar A2 e B2. Mas o que acontece? O nosso usuário seleciona C1 até C2, a região C1 até C2, dá um Ctrl C, vem cá, seleciona a região D1 até F4, ok? D1 até F4, e dá um Ctrl V. E aí a gente vê exatamente aqueles valores. Queria saber o quê? F1, F2 e F3. E aqui está a nossa resposta, tá? Como a gente viu lá. Mas veja só, ao clicar em D1 e clicar depois em F2, eu vejo que somou o quê? As duas anteriores. Mesma coisa com a célula E1 e também com a F1. A gente vê que o padrão se repete na D2, E2 e F2. O mesmo para F3, F4 e para todas as outras células em que foi colado. Se eu pegar a célula e vincar na, sei lá, D7, vai somar as duas anteriores. Tranquilo? Vamos então para mais uma questão de Excel. E novamente João mexendo nas suas planilhas. Olha lá. João prepara uma planilha na qual há uma coluna que é preenchida com o estado natal de uma pessoa. Para evitar falhas, João pretende criar uma lista suspensa com as siglas dos estados brasileiros, de modo a evitar erros de preenchimento.
Essa funcionalidade pode ser obtida no Excel 2010 com recurso. A gente tem em cada alternativa um recurso diferente. Veja só, a alternativa A fala em consolidar, a B fala em filtro, a C fala formatação condicional, a D tabela e a alternativa E fala validação de dados. Cada uma fala em qual guia tá. Mas como vocês perceberam, o importante aqui é a gente saber o nome da funcionalidade. Vai ser o suficiente, tá? Então olha só, o que tem lá? Muito simples. O João vai colocar numa célula determinada, vai ser preenchido com a sigla dos estados brasileiros. Então, ele vai colocar lá o quê? 27, né, as 27 unidades da federação, né, 26 estados mais o Distrito Federal, e vai atribuir lá, vai colocar lá as 27 siglas. Então lá, Acre vai ser AC, Bahia vai ser BA, Distrito Federal vai ser DF, e assim vai indo até preencher todos os estados brasileiros, né? Então, o que vai acontecer? O que significa? Se eu vim cá e me confundir, o usuário for lá e se confundir, for colocar, sei lá, BH, por exemplo, não vai dar. Por quê? Porque nós não temos nenhum estado com essa sigla. E lá vai ter as 27 siglas corretas. Então, ele faz o quê? Ele faz uma validação daquele dado que você está entrando na célula e aquele dado que você está colocando tem que ser igual a algum daqueles que estão selecionados ali para validação de dados. Tranquilo? Veja o que eu falei. Validação de dados. Você está validando os dados que você está entrando no seu Excel. Ao olhar nas nossas alternativas, você vê que a alternativa E fala que validação de dados. Nossa, mas é isso mesmo? Sim, é isso mesmo. Totalmente intuitivo, não? Validação de dados. É na guia de dados? Sim. E esse não tem nem espaço para dúvida, né? Porque a gente só tem uma única opção. Resposta correta, alternativa E. Beleza? Aqui a gente tem outras funções importantes. O filtro você vai utilizar para, numa coluna, selecionar dados. Você clica no filtro e pode selecionar. Vamos dizer, eu poderia selecionar só o Acre lá no filtro. Aí viria todas as linhas que tem o Acre lá na linha de siglas dos estados brasileiros. Beleza? A formatação condicional ela vai mudar a aparência da célula em função de alguma condição. Tá? Então, vamos dizer que eu quero os estados que começam com a célula fique vermelha, por exemplo. Tem como eu colocar isso lá, beleza? E é isso aí. Espero que vocês tenham entendido. Então, aqui é bem intuitivo mesmo, validação de dados. Tabela, você também tem essa opção, tá? Você consegue ter se você tiver lá uma tabela de dados, você pode selecionar ela e colocar a tabela, que além da formatação, você vai ter algumas funcionalidades, principalmente para tabela dinâmica, vai te ajudar bastante. E consolidação de dados também, né? Vai ser um recurso muito importante, um pouco mais avançado. Também está na guia de dados, que vai te ajudar a consolidar dados, isso mesmo, do jeito que é o título da funcionalidade, consolidar dados que estão em intervalos separados em um único intervalo. É um pouco mais mais profundo, né? Como não é a nossa resposta, não vou entrar em detalhes aqui agora, mas fica aí uma passada pelo menos em cada uma das funcionalidades. E claro, eu sempre convido vocês a abrir o Excel e por mais que às vezes eu faço o exemplo aqui, vocês fazerem aí também para ter uma melhor memorização, beleza? Ficou alguma dúvida? Põe nos comentários. Próxima questão. Considere as seguintes afirmativas sobre a inserção de gráficos no PowerPoint 2010. A edição dos dados, né? A edição dos dados utilizado pelo gráfico pode ser feita por meio de uma planilha Excel, que é aberta automaticamente pelo PowerPoint. Bom, isso é verdadeiro? Sim, é verdadeiro, tá? Você pode editar o gráfico lá no Excel, usar uma tabela e esse gráfico baseado nessa tabela, fazer a edição que você quiser lá, e depois você pode pegar o gráfico e jogar ele no PowerPoint. Você pode jogar tanto o gráfico quanto o PowerPoint, beleza? Mas, sim, ele vai ser aberto, tá? Vai ser aberto normalmente, então, primeiro é verdadeiro. A planilha contendo os dados é gravado como arquivo separado e deve acompanhar o arquivo da apresentação do PowerPoint. Não, falso, tá? Quando você vai jogar o gráfico lá no PowerPoint, ele fica tipo uma caixa de texto. Você consegue editar e você não vai ter nenhum link com com esse outro arquivo de Excel, tá? Se você pegar lá aquele arquivo de Excel, excluir, não salvar, fazer qualquer coisa, fazer com que aquele arquivo de Excel seja desatualizado ou deixe de existir, não muda nada. Como eu disse, o gráfico ele fica salvo ali
no PowerPoint como uma imagem, né, como uma caixa de texto, na verdade, e a tabela ela também fica salva como uma caixa de texto, com células, com colunas, tudo certo. Inclusive você consegue editar essa planilha, essa tabela, pelo próprio PowerPoint, tá? Porém, não vai ter links com o Excel mais. Então, você colocou lá uma tabelinha com dados e quer trocar a cor da formatação e tal, você consegue fazer isso. E com o gráfico, como eu disse, ele fica aquela imagem dele ali, se quando for apresentar você vai ver, mas não tem link mais, tá? Então, a 2 ela é falsa. E a 3 fala o seguinte: no caso da ausência da planilha do Excel, utilizada para edição dos dados de gráfico, o PowerPoint utiliza a última versão dos mesmos, mas não permite novas edições. Bom, falso também, né? Aqui a gente acabou de falar, né? Se no caso da ausência não vai fazer alteração. Quando você joga o gráfico, ou também poderia ser uma tabela ali no PowerPoint, os dados passam a estar no PowerPoint. Então não tem necessidade de ter um arquivo separado, não tem link com outro arquivo, tá? Então aquilo que está no PowerPoint está no PowerPoint. Você pode editar, você pode fazer tudo no PowerPoint e aquela versão do Excel já era, não influencia mais em nada. Então a 3 está errada também. Com isso, a única correta é a alternativa 1. Está correto que se afirma em 1 somente. Exatamente isso. O Microsoft PowerPoint 2010 oferece diferentes modos de exibição dos slides para uso durante a apresentação e edição de uma apresentação, disponíveis na guia exibição. São modos de apresentação do PowerPoint exceto anotações, classificação de slides, estrutura de tópicos, exibição de leitura e normal. Bom, se alguém aqui, assim como eu, utiliza versões mais novas do PowerPoint, do Microsoft, do pacote Office, né? Você pode acabar se confundindo, porque, se eu não me engano, de 2013 para frente, todas essas respostas aqui, todas essas opções de exibição, elas existem. Em 2019, que é o que eu utilizo, eu tenho certeza que são, tá? Mas como nós estamos falando do Microsoft PowerPoint 2010, e aí eu recomendo que você, estudando para essa prova, utilize ele, né? Você vai perceber que nessa época havia anotações, classificação de slides, normal, exibição de leitura, porém não existia estrutura de tópicos, tá? Então a resposta correta é a alternativa C, C de curtir, não esquece de deixar seu like. E também não esquece que a prova ela é baseada no Microsoft 2010. Então eu recomendo que você estude por ele e entenda como eram os recursos, como estavam posicionados lá no 2010. Porque se você pegar do 2013 para frente, todas seriam verdadeiras, beleza? Então a resposta correta é a alternativa C. São modos de apresentação do PowerPoint Microsoft PowerPoint 2010, tá? Relembrando, exceto estrutura de tópicos. Então agora vamos falar de e-mail. Sônia recebeu a seguinte mensagem por e-mail e percebeu que Pedro não estava em cópia. Então veja só, de quem que mandou? julio@email.com. Então é o de. Para quem? Sofia. Eu falei Sônia, vocês me desculpam. Sofia@email.com. Veja quem estava em cópia. Com cópia. Thomas, olha lá, thomas@email.com. O assunto é reunião e a mensagem era: olá, Sofia, vamos fazer uma reunião amanhã com Thomas e o Pedro, 9 horas. Bom, como vocês viram, o Pedro não estava ali e vamos ver o que diz o resto da questão. Para compartilhar a mensagem com o Pedro, que não está nas linhas, para, nem com cópia, Sofia deve encaminhar, responder, mover, redirecionar ou categorizar. Bom, aqui, se ela responder, ela responde para o Júlio, tá? Se ela responder a todos que não está aqui, ela vai responder para o Júlio e para o Thomas, né, que está com cópia. Se ela mover, ela está trocando, né, ela vai trocar de lugar onde essa mensagem está salva. Por exemplo, ela está na caixa de entrada e ela quer colocar lá numa caixa que ela renomeou, sei lá, a mensagem de Júlio. Ela vai usar o mover. Se ela quiser classificar, ela usa a opção categorizar. Agora, se ela quiser enviar essa mensagem para o Pedro, que não está nem no para, nem no com cópia, né, naturalmente não foi ele que enviou a mensagem, ela vai ter que fazer o quê? Ela vai ter que encaminhar.
Assim ela consegue pegar todo aquele e-mail com todas as informações, com todos os anexos, do jeitinho que recebeu e enviar para o Pedro. Então, nossa resposta correta é a alternativa A. Para compartilhar a mensagem com Pedro que não está nas linhas para nem com cópia, Sofia deve encaminhar. Mais uma questão de e-mail. Beatriz enviou um e-mail para os destinatários M1, M2 e M3 da seguinte forma. Bom, né? Ela mandou para o M1, ela colocou o M2 com cópia e ela colocou o M3 com cópia oculta. Está correto concluir que M1 não sabe que M2 recebeu o e-mail. Isso aqui é falso, tá? M1 vai receber o e-mail, vai ver lá para ele, mas ele vai ver lá que no com cópia tem M2. Então, M1 sabe sim, né, que M2 recebeu o e-mail. M1 sabe que M3 recebeu o e-mail. Falso também, porque quando M1 recebeu o e-mail, como eu disse, você vai ver lá que o para está para ele, com cópia tem M2, mas aqui ó, com cópia oculta. Então, ninguém sabe, né, somente quem enviou, no caso Beatriz, que M3 está ali com cópia, tá? Ninguém vai ver, beleza? Então o M3 está oculto. M2 sabe que M3 recebeu o e-mail. Como eu falei, ninguém sabe. Então M2 que está com cópia também não vê o M3 que está com cópia oculta. M3 não sabe que M2 recebeu o e-mail. Olha só, M3 não sabe. Falso, porque M3 recebe o e-mail e consegue ver o para e consegue ver o com cópia. Se tivesse, sei lá, um M4 num cópia oculta, M3 não veria, tá? Mas para e com cópia, M3 vê também. E por último, 3. M3 sabe que M1 recebeu o e-mail, verdadeiro. Como eu disse, explicando a alternativa anterior, M3 consegue ver tanto M2 quanto M1. Porém, novamente, se tivesse uma outra pessoa com cópia, o M4, M3 não veria. Desculpa, M4 se tivesse com cópia oculta, M3 não veria. Se ele tivesse com cópia, M3 veria, tá? Quem está com cópia oculta, como cópia oculta, não é visto, porém consegue ver todos. Porém, nossa resposta correta é a alternativa E. M3 sabe que M1 recebeu o e-mail. Então vamos para a próxima questão. Penúltima questão aqui da nossa aula de hoje. Os mecanismos de busca na internet adquiriram uma enorme importância em qualquer tipo de atividade. Nesse contexto, analise o texto de busca usado numa busca no Google. Bom, então aqui embaixo vocês estão vendo aí, ó, Embrapa, Estatuto, FileType, PDF, né? O que foi jogado ali para se fazer a pesquisa no Google. Assinale o objeto dessa busca. Bom, antes da gente ler as alternativas, vamos entender melhor. A gente percebe aqui que, primeiro, né, está fazendo uma pesquisa sobre Embrapa. Ah, mas também está fazendo uma pesquisa sobre Estatuto? Não. Por que não? Porque veja só, aqui nós temos um sinal de menos, tá? Como a gente tem esse tracinho e ele já está colado, não há espaço, né, entre o traço e a palavra estatuto, significa que é menos estatuto. Nós estamos negativando a palavra estatuto. Então vai trazer objetos, né, arquivos que tenham páginas, que tenham a palavra Embrapa, mas não vai trazer as que tem o estatuto, que é tudo que tem Embrapa menos estatuto. E depois ainda fala file type, ou seja, tipo de arquivo, PDF. Ou seja, então vai selecionar ainda o tipo de arquivo, tipo de extensão, não vai ser apenas documentos de PDF, ok? Então vai ser Embrapa, que não tenha estatuto, e o tipo de arquivo PDF. Então vamos lá, assinale o objeto dessa busca. A alternativa A fala o seguinte: documentos do tipo PDF contendo o termo Embrapa que contenham obrigatoriamente a palavra estatuto. Cara, foi certo até certos pontos, até certo ponto, né? Documento do tipo PDF, o termo Embrapa, porém que contenha, não devia ter um não aqui, que não contém obrigatoriamente, não, que não contém a palavra estatuto, né? Então, a alternativa A, ela é falsa. B fala, documentos do tipo PDF contendo o termo Embrapa, ok, que não contenham a palavra estatuto, ok. Nossa resposta correta, alternativa B.
beleza? Então já chegamos na resposta. A resposta correta é a alternativa B. Mas como sempre, vamos analisar as demais alternativas. A C fala o seguinte: documentos do tipo PDF. Ok. Localizados num site cujo nome tem a palavra Embrapa. Não necessariamente o site precisa ter o nome, a palavra Embrapa, tá? Tem que ter lá na busca, no documento, na página. E como é um tipo de PDF, a gente sabe que é um documento. Que contém uma palavra estatuto, ao contrário, né? Que não contém uma palavra estatuto. Você fala documentos de qualquer tipo de arquivo, não. Tem que ser PDF. Que contém o termo Embrapa, ok? Com ênfase na palavra estatutos, claro que não tem que ter palavra estatuto convertidos para PDF. Ixi, virou uma bagunça. Falso também. E por último, a alternativa é fala documentos de qualquer tipo de arquivo. Não, tem que ser documento do tipo PDF. Contendo o termo Embrapa, ok. Num site cujo nome tem a palavra estatuto. Não, também não, tá? Outra confusão aqui, beleza? Então, nossa resposta correta. B, documentos do tipo PDF, igual fala lá, file type PDF, que contém o termo Embrapa, ok, ó lá, tá lá Embrapa, primeira palavra, sem sinal de menos, sem nenhuma outro filtro, né? Que não contém uma palavra estatuto, exato lá. Estatuto está negativado com um sinalzinho de menos colado nele. Lembrando que o sinal de menos não pode ter espaço entre ele e a palavra que você não quer que venha, né? Então vamos aqui para a última questão da nossa aula de hoje. Um assistente programador está investigando um comportamento anormal que ocorre em um computador do Ministério Público de Goiás. O computador está sem prejuízo em seu desempenho, enviando dados pessoais para a internet por um programa desconhecido. A fim de evitar que o mesmo tipo de problema volte a ocorrer, o assistente deve revisar a configuração e a atualização da seguinte classe de software. Aí a gente tem as opções de A até E com softwares que são, de modo geral, anti-malwares. Tá? O que são malwares? Malwares são softwares que são instalados no seu computador, naturalmente, muitas vezes, né, sem a sua permissão, ou pelo menos sem a permissão de você sabendo a real intenção daquela instalação, né, como é o caso de um cavalo de Troia, por exemplo, e que ele vai fazer ali alguma atividade que vai ser maléfica para você, através dos seus dados, da sua privacidade ou do seu computador, tá? Então o primeiro fala anti-spam. Então vai ser o quê? Vai ser, como o próprio nome diz, anti-spam. Mas o que é spam? Spam são aquelas mensagens que você recebe com comerciais. São mensagens disparadas em massa, porém com caráter publicitário, tá? Então se você tem um anti-spam, você vai tentar evitar os spams. Tem alguma coisa a ver com o que a gente precisa? Não. Veja só, o computador está enviando dados pessoais para a internet, está enviando dados. Isso que é bastante interessante, ó, sem prejuízo em seu desempenho. Então, um anti-spam, né? Um spam não faz isso, então você não precisa ter um anti-spam para esse tipo de coisa. O anti-adware, eu vou pular aqui, ó, adware, porque esse ad aqui, ó, é de advertisement, tá? E também é publicidade, ou propaganda, ou comercial em inglês, tá? E ele vai tirar aquelas informações, ele vai impedir o aparecimento daquelas informações publicitárias no seu computador. É diferente do spam, porque o spam é uma mensagem, por exemplo, de e-mail ou de WhatsApp ou de alguma outra rede social disparada em massa, beleza? O adware ele fica aparecendo na sua tela. E depois aqui nós temos o anti-cookie, tá? O cookie não necessariamente, ele não é um malware, tá? Para quem não conhece o cookie, eles são arquivos de texto, né? Vão armazenar informações suas, né, do seu computador enquanto você está ali navegando. E essas informações, elas tendem a deixar a navegação mais prática, tá? Hoje em dia, com a nova lei de privacidade, de segurança e privacidade, você pode aceitar ou não os cookies. Os cookies, eles deixam a navegação mais prática, salva ali uma série de informações, né? Mas, ao mesmo tempo, elas também estão servindo para o trabalho das pessoas que trabalham com marketing, poder direcionar para você conteúdos, né, claro, de vendas, mais personalizados com o seu
histórico de visitas, de navegação, né? Tempo de permanência em cada tipo de página, beleza? Novamente, a gente não tem, né, não tem o tipo de atividade que está falando ali no enunciado, beleza? E aqui nós vamos ter dois, tem uma pegada diferente desses três que a gente cortou, o anti-spyware e o anti-worm. Tá? O que acontece? O que é o worm? Muita gente, ele é um pouco diferente do vírus, muita gente tem esse conceito diferenciado, porque o vírus, você vai ali, você aceita um programa, né? Você instala um programa que você entrou, você clicou num link e tudo mais, e esse vírus ele vai fazer vai trazer algum malefício para o seu computador ou para você, e você vai conseguir infectar outras pessoas passando uma mensagem para frente, ou você vai conseguir se infectar recebendo uma mensagem, seja de e-mail, alguma coisa do tipo. Ou seja, você tem que ter ali uma atividade para você se infectar por um vírus. O worm não. O worm ele entra no seu computador e ele consegue se espalhar sozinho através da rede para outros computadores. Você não precisa fazer nada para que ele passe para frente, tá? Só que veja só, é sem prejuízo em seu desempenho. E aqui embaixo a gente tem um spyware, que é um software espião. Tá? Ele vai simplesmente pegar os dados do seu computador e jogar na rede ou mandar para alguém, para alguém que vai estar ali recebendo aqueles dados, com certeza, com intenções nem sempre, claro, intenção nunca vai ser nobre, uma vez que está violando a sua privacidade e as consequências podem ser várias, tá? Então, definitivamente, o spyware é um malware, beleza? Então, qual que é o tipo de arquivo que vai pegar os seus dados pessoais e jogar na rede? Spyware, beleza? Então, resposta C. Última questão aqui da prova. C de curtir. Então por hoje é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula. Não se esquece de deixar seu like. E agora que acabou esse vídeo, você pode passar lá no meu canal, canal do Professor Lazzarin, e se inscrever lá também, beleza? Até a próxima.